A gente vai seguir falando dessa tragédia, gente, na Zona da Mata Mineira, que vem comovendo o país. O Elias trouxe o cenário de destruição que ainda prevalece em Juiz de Fora. E a situação dramática vista em Minas produz heróis anônimos, que vão além dos médicos, dos bombeiros, das equipes de resgate. É o caso de moradores que param a vida para ajudar as vítimas. E um desses brasileiros, que arregaçou as mangas e enfiou o pé literalmente na lama desde os primeiros dias, é o Fábio Costa, que é empresário de Juiz de Fora e que nos faz uma visita hoje para contar um pouco desse drama vivido por ele e por esses moradores aqui no News Manhã. Fábio, tá por aí? Bem-vindo, bom dia. Boa tarde, bom dia, né? Bom dia, estou aqui sim. Agora, Fábio. Prazer estar falando com vocês, bom dia. Fábio, a gente está mostrando todos os dias o drama que vocês estão vivendo aí em Juiz de Fora. Ubá também é uma cidade muito vulnerabilizada, muito atingida, mas Juiz de Fora é o ponto de maior preocupação. E aí a gente mostra que, para além daquelas pessoas que, por dever profissional, estão atuando para ajudar as vítimas, há muitos voluntários. Há muitos voluntários que estão integrando essas forças para dar suporte a esses moradores, para ajudar essas vítimas, para ajudar até nos resgates que os bombeiros estão fazendo. E a gente sabe que você, empresário em Juiz de Fora, é um desses voluntários. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o que você está fazendo, como você está ajudando, como é que está a sua vida agora, o quanto essa tragédia te afetou também. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Infelizmente, num momento trágico aqui da nossa cidade. Minha vida, no momento, está totalmente paralisada em função de ajudar. Então, paralisada entre aspas, porque eu acho que fazer o bem não tem preço. Realmente, desde as primeiras horas da tragédia, eu estou na rua resgatando pessoas. Já resgatei em lixeiras, caixa d'água, canoa. E agora eu montei um centro de distribuição na minha residência para poder ajudar as equipes. Eu também fui atingido. No caso, minha vida está parada socialmente agora para atender essas pessoas. Eu fui atingido na minha casa, eu fui atingido na minha empresa, que é uma quadra esportiva, que o barranco também caiu lá. Porém, eu nem fui lá ainda. Tem muitas pessoas precisando de tudo no momento, de tudo, tá? Eu quero agradecer de primeira mão a todos os voluntários mesmo, porque se não fossem eles, a gente não conseguiria fazer, porque a demanda para as autoridades públicas é muito grande. Então, tem pessoas que estão entrando na lama, literalmente, pessoas que estão ajudando a limpar a casa, pessoas que ajudaram a resgatar, igual nas primeiras horas do dia, de terça-feira. Eu comecei na terça-feira, 1h da manhã. Eu estava fazendo um vídeo para chamar o pessoal para ajudar. O barranco desmoronou atrás da minha casa. Eu saí para ver, então automaticamente eu já tive que começar, porque os vizinhos da casa que o barranco desabou não tinham ouvido. Então foram os primeiros que eu tirei. E dali, então, eu não parei mais. Fábio, você chegou a fazer até resgate usando barco, né? Eu queria te perguntar o seguinte, no meio de tanta tragédia, assim, de tanto drama, o que foi que mais te impressionou, assim, em relação às vítimas, a força das vítimas, né, para encarar tudo que elas estão perdendo? Teve algum momento que te impressionou, que te marcou? Para mim, o que me emociona, ontem à noite eu estava até olhando, foi o primeiro resgate que eu fiz na terça-feira em uma caixa d'água, no bairro Santa Terezinha. Era uma família, uma senhora que ela é cardíaca, e ela entrou em contato comigo pelo WhatsApp. Eu até fiquei surpreso, porque, como eu disse, eu fiquei na rua de terça-feira desde 1h, quando foi 7h30 da manhã, chegou uma mensagem dela. E eu estava do outro lado da cidade, e ela desesperada, falando que era cardíaca, estava começando a ter ansiedade. E ao chegar ao local, a água estava até a altura do peito, e não tinha como tirar, porque ainda não tinha barco, não tinha nada. Eu consegui chegar na parte de baixo da casa dela, eles estavam no segundo andar, estava ela, o marido e o filho, e um cachorro, e eu perguntei a eles o que eles tinham em cima da casa, eles falaram que tinha uma caixa d'água, entendeu? E na hora ali eu falei, vai ser a caixa d'água. Eu consegui uma escada, passei a escada, e me chamou a atenção a força de vontade de viver das pessoas também, sabe? Porque para ela, já uma senhora de idade, descer uma escada da altura que foi
confiar e entrar em uma caixa d'água aí para a gente poder tirar ela, porque eu andei cerca aí uns 200 a 300 metros, andei porque nem nadar eu sei. A verdade é essa, nem nadar eu sei. Então eu andei empurrando essa caixa d'água até um lugar seguro e os moradores que estavam ali em volta me emprestaram uma corda para poder amarrar e tal. Então acho que esse resgate foi o mais emocionante assim, e o mais dificultoso. Porque depois disso apareceu uma canoa lá, que ficou comigo até ontem, inclusive o muro ontem ainda desabou em cima dessa canoa. O rapaz ficou até meio chateado, mas são coisas que acontecem. Mas esse eu acho que foi o relato assim, que mais me impressionou. E, no geral, eu vejo a força de vontade das pessoas de recomeçarem, de estar ajudando. Eu estou vendo muitas pessoas que, em meio às dificuldades de ter perdido alguém, de ter perdido suas casas, ainda assim estão se solidarizando com outras pessoas, sabe? Isso tem me chamado bastante atenção. Ouvindo o seu relato de salvamento dessa senhora na caixa d'água, e você descrevendo que você não sabe nadar, das dificuldades pelas quais a senhora passou para conseguir ser resgatada, e até se questionando, pelo menos é a interpretação que eu fiz ao te ouvir, como é que ela confiou em você? E eu acho que na vida tem algumas pessoas, eu acho que você representa bem o que eu vou dizer, que você confia só de chegar perto e conversar. É uma questão de energia, é uma questão de confiança mesmo, de você estar diante de alguém que seja do bem. E você passa isso só de a gente te ouvir aqui. E apesar do sofrimento que vocês estão passando, eu vejo até otimismo na entrevista que você está dando para a gente agora. De exaltar a parte positiva, que é a da solidariedade, das pessoas se mostrando resistentes, resilientes e mesmo no meio de tanta dor, dispostas a se erguer, a conseguir recuperar os bens perdidos e seguir em frente. E aí, isso contrasta tanto, Fábio, com uma informação que eu vou trazer aqui agora, e até chamando a atenção de você que está acompanhando a gente agora. Infelizmente, nos últimos dias, a gente tem visto saques acontecendo em casas em Juiz de Fora, e o Fábio sabe do que eu estou falando, saques em casas que tiveram de ser deixadas para trás. São aquelas regiões de risco, aquelas regiões já comprometidas, a gente vem falando muito sobre isso nos últimos dias, em que a Defesa Civil atua e pede para as pessoas abandonarem as casas para sobreviver, porque diante de uma nova chuva, essas casas podem desabar. E aí está havendo registros, estão acontecendo saques nessas casas que estão sendo deixadas pelos moradores. Fábio, isso realmente está acontecendo, né? Ou são informações isoladas? É uma fonte de preocupação para vocês nesse momento? Diante de tudo que vocês estão vivendo, isso ainda está acontecendo por aí? Olha, o primeiro ponto a respeito de acreditar, eu sempre, em toda a minha vida, o pior já aconteceu. Se eu não buscar pelo melhor, não tem o porquê fazer mais nada. Então, eu tenho que ter esperança que vai melhorar, as pessoas têm que ter esperança que vai melhorar e tirar o foco do que aconteceu de ruim. O ruim já foi, então a gente tem que tentar achar solução para aquilo que foi ruim. E isso daí não está acontecendo só nas casas, não. Equipes minhas ontem que eu montei um centro de distribuição, que estão chegando nos bairros para poder entregar coisas para as pessoas carentes, infelizmente, está tendo a dificuldade de que pessoas estão cercando a equipe querendo pegar as doações, entendeu? E não estão deixando chegar aonde as pessoas realmente necessitam. E saque em casos de pessoas que estão sendo abusadas, não é um ou dois casos isolados, não. Infelizmente, eu não sei o que se passa na cabeça de um cidadão desse, no meio a tanta tragédia, tanta dor, ter a audácia e a coragem de fazer uma coisa dessa. É lamentável até ter que perder tempo, entre aspas, um tempo produtivo, no caso, de estar falando disso, tá? Que a gente poderia estar falando, usando esse tempo para estar pedindo ajuda, para estar pedindo algumas soluções que a gente necessita, mas tem que vir aqui, numa rede nacional, praticamente implorar ao cidadãozinho bonzinho aí, que não tem um pingo de consciência, que aquela casa ali que foi abandonada por necessidade, que na hora que a família conseguir um outro local, a família necessita daquilo que está ali. Que a família simplesmente não virou as costas e saiu e abandonou tudo para trás porque quis, não. Entendeu? Só que das duas, uma, ou essas pessoas não têm coração ou não foram afetadas de forma alguma nessa tragédia. Então, assim, eu não consigo realmente entender
E assim, com todo o meu respeito, eu peço até desculpa que eu me exalto um pouco, mas eu nem perco tempo com um pessoal desse, não. Porque amanhã vai ser eles que vão estar precisando. Aí eu quero ver se vai ser a atitude que vão tomar. Exatamente, Fábio. Esse tipo de coisa aconteceu também no Rio Grande do Sul, naquela enchente, né, que causou centenas de vítimas no Rio Grande do Sul. E é por isso que depois a pessoa se resiste em sair de casa, né, Lívia? Porque ela tem medo de deixar as coisas lá e ser roubada e quando voltar não encontrar nada. Fábio Costa, empresário de Juiz de Fora, muito obrigado pela entrevista. Seu relato foi emocionante. A gente ficou comovido aqui com as coisas que você nos contou, ajudando as pessoas sem saber nadar. Você quer falar mais alguma coisa, Fábio? Eu queria pedir só uma oportunidade de aproveitar. O que acontece? Eu também estive no Rio Grande do Sul. Eu tinha ido para ficar 7 dias, fiquei lá 97. Nossa. Tá? E devido aos trabalhos que foram feitos lá, eu tenho recebido muitas ligações de empresários de lá querendo doar as coisas para cá e tal. Só que eu já solicitei, eu já pedi, eu já implorei algum empresário aqui de Juiz de Fora que tivesse um galpão disponível para eu poder levar o centro de distribuição para lá. Eu estou dentro da minha casa, estou fazendo centro de distribuição aqui. Porque essas pessoas que querem mandar as doações, eles precisam de um respaldo depois, de um retorno, onde seja devidamente esclarecido para onde estão sendo feitas essas doações. Então, eu queria usar o espaço de vocês, em rede nacional, que os empresários de Juiz de Fora que tiver um galpão vazio para alugar, para emprestar, que possam entrar em contato comigo para que eu possa conseguir trazer essas doações para cá e ajudar o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu deixei de receber um caminhão fechado de águas, porque a pessoa queria doar só para mim e eu não tenho condição de colocar aqui na minha casa. Eu ofereci outros centros de distribuições, só que as pessoas não estão confiando, por N motivos. Por fraudes, igual a gente falou aí, por furtos, entendeu? Então eu queria aproveitar, agradecer a oportunidade, e você que é de Juiz de Fora e tiver um espaço, um galpão que possa ceder para a gente estar montando centro de distribuição, para poder estar ajudando mais pessoas, mais vítimas, eu agradeceria muito de coração. Ok, perfeito, Fábio. Então, vocês estão precisando de espaço aí para receber as doações. Muito obrigado, parabéns pelo que você tem feito aí na tragédia em Juiz de Fora e boa sorte para você, força aí no seu trabalho aí de resgate e ajuda das vítimas, tá bom?